Alegria, do espírito Meimei, ou seja, Irma de Castro Rocha, a esposa de Arnaldo, um jovem materialista, ateu, lutador de jiu-jitsu, e que desencarna com pouco tempo de casados, ainda na flor da idade. E Meimei vai trazer muitas mensagens psicografadas por Chico Xavier. E a história de Arnaldo é muito curiosa, porque um dia, ele ainda muito sofrido com o desencarne de Irma, caminhando pelas calçadas da sua cidade, esbarra naquele homem diferente, Francisco Cândido Xavier. E ele lhe diz: Arnaldinho, a nossa querida Meimei deseja muito falar com você. Ele ficou surpreso, porque esse apelido Meimei, que significa amor puro, somente era conhecido entre ele, Arnaldo, e Irma, sua esposa. Entra com uma certa reserva, e naquela casa está acontecendo uma reunião mediúnica, e através de uma senhora veneranda, o espírito Meimei, sua esposa, retorna para dizer que não existe a morte, que só existe vida, e vida em abundância, e o seu amor está mais forte do que nunca. Vai trazer então centenas de mensagens, a livros. Um deles toca-nos muito o coração, chama-se Mãe, onde vocês vão encontrar muitas mensagens de Meimei, que traz um carinho muito especial pelas crianças e, por que não, também pelas nossas mãezinhas. E uma das mensagens chama-se Alegria, que nos convida então a lembrar desse sentimento, dessa emoção tão importante para nós. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente diante dos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse, a fim de renovar-se diariamente em festa de amor e de luz. Meus queridos amigos, é com esse sentimento, alegria, que nós estamos aqui, mais uma vez nessa casa, que faz a caridade de nos acolher, de nos ajudar, de nos dar a oportunidade de trabalhar aqui no estudo sistematizado da doutrina espírita e termos também a oportunidade de reencontrar tantos amigos. A mensagem de hoje não podia ser mais oportuna. Eu não combinei com a Annalice, e ela vem trazer a mensagem Aceita a Correção, do Espírito Emmanuel, do livro Fonte Viva, que é uma série de pequenos livros, entre aspas, porque são 300 mensagens em média em cada um, que vão estudar versículos do Novo Testamento, em que o Espírito Emmanuel, como um colar de pérolas, como ensina Haroldo Dutra Dias, uma técnica de interpretação dos antigos rabinos, vai estudar cada versículo isoladamente e trazer lições muito preciosas para o nosso aprendizado. E como vocês estão percebendo, eu estou um pouco diferente na noite de hoje. Há alguma coisa aqui no rosto, né? Uma tentativa de barba. A minha esposa não aprovou. Só quem gostou foi minha sobrinha, a Maria. Ela mora na Califórnia, e quando veio fazer conexão aqui em Brasília para Fortaleza, ela disse: tio Neno, eu gostou muito. Ela disse: por que tem uma parte aqui que está branca?
Ela disse, não, Maria, é que na hora de escovar os dentes, não é? Escorreu pasta de dente, e aí ficou um pouquinho branca, mas não é? Já já o tio Neno vai limpar. Foi a única que gostou até agora. Mas é porque nós queríamos deixar essa lembrança para toda vez que nos olhássemos no espelho e disséssemos, Nazareno, você precisa mudar. Você precisa aceitar a corrigenda. Então talvez alguns não saibam o porquê da nossa alegria, mas eu estou muito feliz por estar encarnado e poder estar aqui na noite de hoje. Recentemente nós fizemos 2 viagens e na volta da última, de madrugada, acordo batendo os dentes e tremendo muito. Um frio inexplicável, estava agasalhado. Uma fraqueza no corpo. Continuo ali tentando me agasalhar, nada, minha esposa coloca o termômetro, 40 graus de febre. Passa-me o antitérmico, não é? Com medo de dengue, a gente usou o paracetamol, daquele maior, aquele de 750, que só dá para tomar 5 por dia. E a febre não cessava. Tomei um banho, não é? Com dificuldade, mas tomamos, nada. Banho de álcool, receita lá do Ceará, da minha mãe. Com muito pouco apetite, não é? Sem comer quase nada. Ela me ajudando a caminhar. E como a febre não cessava, ela disse, Neno, vamos para o hospital. Chegamos de madrugada no hospital, já do outro dia. E depois de alguns exames, a médica disse, senhor Nazareno, o senhor vai ter que ficar aqui internado no hospital. E é na UTI. Mas não se preocupe, UTI não é para paciente terminal, não. É para paciente que precisa estar sendo monitorado o tempo inteiro. E aí, né, aliviou um pouco a coisa. Fomos para a UTI, já pela manhã, eu muito tranquilo. Curioso que a espiritualidade sempre não esteve ao nosso lado, mantendo a serenidade, a tranquilidade. Teve até um momento em que eu fui visitado pelo capelão, um padre muito distinto. E quase que é para a unção dos enfermos, né? Mas ele foi visitar, e eu estava sentado, tranquilo. E parecia que, eu na verdade estava orando, mas quando ele me viu, ele disse, nossa, que exemplo, meditando. Porque eu estava sentado, com as pernas cruzadas. E eu disse, não, padre, na verdade eu estou orando. E conversamos demoradamente. Mas o que me assustou mesmo foi quando o médico, o cirurgião-chefe da UTI, foi até mim e disse, senhor Nazareno, vamos precisar colocar um acesso central. O que é acesso central, não é? Ele disse, não, a gente vai colocar um catéter aqui nessa sua veia, não é? Não falou o nome, mas é a jugular, para nós podermos colocar a medicação onde ela precisa chegar, poder fazer alguns exames que nós não conseguíamos, porque eu estava com pneumonia dupla avançada e com princípio de septicemia. Sepse também eles chamam, não é? Que é a infecção generalizada. E ele disse, olha, nós vamos colocar esse catéter, essa parte foi a que eu não gostei. Nós vamos colocar esse catéter e ele vem até aqui na veia cava superior para alcançar o coração. Isso, o coração. Né? Porque eu perguntei quais eram as vantagens. Né? Ele disse, olha, em vez da gente ficar furando o senhor nos braços, a gente vai colocar esse acesso aqui, a gente vai poder colocar a medicação. Ou seja, era para colocar a medicação para que no coração ele irradiasse para todo o corpo com muito mais velocidade e eficiência para salvar minha vida. Meus amigos, eu estava prestes a desencarnar. E foi uma lição muito grande. 3 dias de UTI, eu digo hoje, vale mais do que 3 anos de conselhos. E quando a Analice falou meu nome, eu queria ter dito para ela, Analice, diga que a palestra hoje vai ser, não do Nazareno Feitosa, mas do Nazareno Feitosa 2. Após a pneumonia. Que nem no Facebook, né? A gente tem um perfil, né? Lotou, a gente abriu outro, é o 2, daqui a pouco tem que ir para o 3, vamos ver se a gente muda. Então a gente aceitar a corrigenda. Então, foi uma experiência muito importante, eu quero compartilhar com vocês, não é para... Porque quando a gente vem aqui para se gabar, não é? Para falar das nossas conquistas, isso não é interessante.
Até porque se eu fosse falar, são tão poucas e tão pequenas que não teria nem assunto. Mas para falar das experiências, às vezes, dolorosas, das corrigendas e da necessidade do aprendizado, eu acredito que são úteis para nós compartilharmos. Alguns companheiros estavam preocupados. Nós ficamos 8 dias ainda a mais, depois de 3 dias na UTI. Fui muitíssimo bem tratado. E naqueles momentos, naqueles dias, que eu tive muito só, mas ao mesmo tempo, no encontro comigo mesmo, nós aproveitamos para refletir muita coisa. Aprendemos o que é uma UTI, que eu mal tinha conhecido visitando algumas pessoas. Nunca tinha ficado internado em um hospital. E ali eu estava vendo o que os pacientes sofrem. Ao meu lado, um senhor que infelizmente relutava contra a corrigenda. Ele ficava, resmungando o tempo todo em alta voz, incomodando inclusive os outros pacientes. E quando eu perguntei à enfermeira, a técnica de enfermagem, normalmente a gente é atendido pelas técnicas, muito dedicadas, e elas disseram, não, é porque ele tem esse problema, mas as escaras que ele sente dor foram provocadas por ele mesmo, por conta desse estado mental em que ele se encontra. Enquanto que, por sua vez, vi um sacerdote católico, italiano, também lá no leito da UTI, também, mas cantando, colocando, ele já estava num quarto já mais tranquilo, onde tinha TV, onde nós fomos também colocados depois, e escutando a rede, acho que é Rede Vida, aquela TV católica, e escutando as missas, os cânticos, numa atmosfera completamente diferente. Então vejam que existe, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer. Não é todo sofrimento que é bom. Não é todo sofrimento que é desejável. E nós temos até também os chamados provas voluntárias ou tormentos voluntários. Há provas, há sofrimentos que nós mesmos imputamos a nós, que não estavam nem programados, que não eram necessários, mas que nós, através da nossa conduta, através talvez da nossa teimosia, nós atraímos esse tipo de provas. E há os chamados infortúnios ocultos. O tema de hoje, que está no capítulo 13, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estudamos justamente esta questão dos sofrimentos ocultos que ninguém vê, nós estamos tratando sobre a beneficência, sobre a caridade. E é muito natural e é muito comum que a gente se comova diante das grandes tragédias, dos tsunamis, dos terremotos, dos vulcões, dos maremotos, da seca que assola o nosso querido Nordeste, das grandes dificuldades. É muito fácil a gente se compadecer e auxiliar. Ou quando alguém na rua nos pede alguma esmola, a gente muitas vezes dá, até porque quer se livrar da presença da pessoa. A gente não quer propriamente ajudar, não. Muitas vezes a gente quer, não é só se livrar, eu tenho receio. Mas há uma série de sofrimentos que a gente não percebe, que são ocultos. Pessoas que se encontram, por exemplo, em hospitais, estão às vezes fora de asilos, em suas casas, padecendo grandes necessidades e dificuldades, e que nós não tomamos sequer conhecimento. Quando minha mãe esteve visitando o meu tio, que veio do interior do Ceará, para um hospital público em Fortaleza, ele vinha com um sofrimento muito grande, uma infecção na perna, e os médicos já haviam dito a ele que era necessário amputar toda a perna. E ela foi então para o hospital e viu-se diante de um mar de sofrimento, meus amigos. Nós nos queixamos,
né? Porque hoje também, aqueles que temos condição de pagar um plano de saúde, quando vamos para o hospital, enfrentamos filas, demoram no atendimento, às vezes o médico, não é, mal nos atende, porque tem que ser aquela quantidade de pessoas imensa, os planos de saúde, enfim, tem todas as suas questões por trás, não estamos aqui para julgar, mas imaginem na rede pública, pessoas que vêm do interior, sem acompanhantes, sem dinheiro, sem recursos, sem conhecer nada, nos corredores dos hospitais, amontoadas, como se fossem coisas. E minha mãe, diante daquele quadro aterrador, foi buscar ajuda, nossos familiares, alguns médicos começaram a intervir, ajudando, e ele, depois de uma série de atendimentos e de ajuda, não precisou amputar a perna. Vejam o que é a diferença de um atendimento mais dedicado ou a gente estar entregue à própria sorte. Então há esses infortúnios e esta casa, como todas as casas espíritas, elas se dedicam a buscar esse sofrimento. Porque aqueles outros que estão nos sinais, que estão nas ruas, eles já recebem o seu auxílio. Então aqui a casa busca, não é? E há casas espíritas que são instaladas dentro de próprias favelas, na estrutural, não é? Em vários locais onde há próximo do lixão, para levar ali o auxílio, o apoio, a ajuda para aqueles que sofrem e a sociedade sequer sabe. Então é muito importante que a gente tenha consciência disso. Que se vemos muitos sofrimentos na TV ou nas ruas, há outros infinitamente maiores, em que as pessoas não têm às vezes forças para pedir um auxílio, uma ajuda, ou não têm coragem, tanta vergonha, que estão entregues à própria sorte. Então nós temos que fazer esse esforço de ajudar sobretudo essas casas que estão, não é, nesses pontos avançados, esses postos de assistência. A casa espírita tem 5, 6 postos de assistências, não é, para ajudar os necessitados. Mas a gente levar também não só ajuda material, porque o alimento, o pão que a gente leva sacia a fome por um dia, mas logo em seguida eles estarão famintos novamente. Nós precisamos levar também, como fazia Francisco Cândido Xavier. Chico, ele não ia somente levar as cestas básicas, não. Ele ia normalmente com um grupo de amigos. Daí a caridade sempre é algo maravilhoso, porque a gente vai com os amigos, não é? Vai ali conversando, brincando, se divertindo, fazendo fofoca fraterna, não é? E aí chega na casa das pessoas e ali, não é, a gente se reúne e Chico, além de entregar a cesta básica, os alimentos, o que a pessoa tinha lhe solicitado. Às vezes a pessoa tinha pedido um santinho do seu santo, de sua predileção, e Chico levava, apesar de espírita, levava lá o santinho católico, como a pessoa pedia, porque nós não estamos ali para converter ninguém, estamos para ajudar. E além de entrega do material, ele se reunia na casa e fazia o estudo do Evangelho no lar. Conhecia as pessoas pelo nome, se tornava amigo delas. Então essa caridade, que era na verdade amizade, é o verdadeiro amor. É isso que nós temos que buscar. Não é só vir para a comunhão entregar, não é uma cesta básica, roupas, agasalhos, tem a campanha do agasalho, vamos ajudar, mas vamos também tentar fazer algo mais. Vamos visitar o abrigo Nosso Lar, que essa casa ajuda a manter. Vamos visitar as outras atividades. Há um grupo aqui que vai nas casas das pessoas que estão cadastradas. Por que a gente não está buscando fazer assistencialismo? Não. Aqui é o serviço de assistência e promoção social espírita, o SAPSE. Então as pessoas se cadastram porque nós não estamos querendo criar dependentes. Certa vez, bem-vindo da Costa Melo, que foi presidente da Federação do meu querido Ceará, ele disse que foi visitar um centro espírita no interior. E lá chegando, o pessoal foi levá-lo até uma casa de uma família muito carente, disse: irmão, bem-vindo, nós ajudamos esta família já há 3 gerações, nós ajudamos desde o avô, agora até o neto estão recebendo alimentos.
E ele disse: meu Deus, vocês criaram uma família dependente há 3 gerações. Não é este o propósito. Então aqui as famílias se cadastram, recebem ajuda por um período e os voluntários vão até a casa para verificar como é que estão as condições. Como é que está? A senhora tirou seus documentos? Será que a senhora já não tem direito a um benefício do INSS ou esse outros da assistência social? Enfim, ajudar a promover, fazer um curso de alfabetização para os adultos. Enfim, uma série de outras questões. Mas ao lado desses infortúnios ocultos materiais, nós também temos os infortúnios ocultos espirituais. Quantos, meus amigos, de nós estamos sofrendo do ponto de vista espiritual também? Às vezes, o trabalhador que está ao nosso lado, na nossa própria casa espírita, está padecendo muitas necessidades e nós desconhecemos. Em Fortaleza, eu trabalhava num grupo espírita e era o dirigente da reunião mediúnica, não é? Era o esclarecedor, dialogador, aquela pessoa que conversa com os espíritos através dos médiuns, que a gente chamava antigamente de doutrinador. E havia uma médium com muitos recursos, a melhor médium do nosso grupo, e ela faltou 3 reuniões seguidas. E lá a gente tinha 3 reuniões práticas, 3 reuniões de trabalho mediúnico e uma reunião de estudo da mediunidade. Além de todos os médiuns estarem obrigatoriamente matriculados e frequentando algum grupo de estudo, seja o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ERG, como essa casa oferece, seja o estudo aprofundado, aqui também nós temos. Enfim, os trabalhadores, os médiuns têm que estar estudando. E nessa reunião teórica de estudos, ela apareceu. E eu, diante do grupo, não é? Dos médios que estavam ali, disse: mas fulana, você não sabe que é importante a disciplina, a assiduidade? Você falta 3 vezes seguidas, não nos comunica, não fala nada. Já comecei errado, né? Porque Jesus pede para dizer, ele nos avisa: se tu achas que teu irmão está em erro, chama-o em particular, conversa com ele. E se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Eu já comecei errado, já falei na frente de todo mundo, né? E ela disse: Nazareno, não sei se você sabe, mas eu sou mãe solteira. Infelizmente, uma realidade, não é? Muito grande hoje. Os pais não assumem a responsabilidade de ajudar os seus filhinhos. E eu não sei se você sabe, mas o meu filho nasceu muito doente. Ele já teve que fazer 5 cirurgias. E desta vez, Nazareno, eu não tinha ninguém com quem deixar o meu filho. Meus amigos, ninguém do nosso grupo sabia o drama que ela estava passando. Ninguém sabia dessa história. Nem mesmo eu, que era o dirigente, não é, que estava ali para acompanhar a presença também, a frequência das pessoas, sabia. Às vezes a gente está lá no grupo mediúnico, se estribuchando, fazendo aquela força toda para tentar se comunicar com os espíritos e não sabemos o nome do trabalhador que está ao nosso lado. Quantos infortúnios ocultos entre os próprios trabalhadores. Então, nosso querido médico e expositor Alberto Almeida teve aqui, a convite da Federação Espírita do Distrito Federal, a FEDEF, onde a gente também dá uma contribuição, e fez um seminário, não é, sobre o amor a si mesmo e a gente saber lidar com esses problemas dos trabalhadores. Tem um semelhante em DVD, eu não sei se ainda tem na livraria. Eu acho que o tema é o Espírito da Verdade, que Alberto Almeida, salvo o melhor juízo, ele aborda essa questão. Então ele vai falar como nós, trabalhadores, tínhamos que desenvolver esse amor, essa preocupação, esse carinho, essa amizade. Mas nós estamos tão atabalhados, tão estressados, tão ansiosos, não é? Tão sem tempo, que estamos deixando de lado as coisas talvez mais importantes da vida. Então, nessa doença, foi muito útil para mim refletir.
porque eu estava, num ritmo muito intenso de atividades. Não só na casa espírita, mas também no trabalho, numa associação que a gente também dá a nossa contribuição, chegando sempre 8 horas, 9 horas da noite em casa, já morto de cansado, exausto, com fome, ia jantar, queria tomar um banho, e cadê tempo para atividade física? Não tinha, não. Minha esposa acordando muito cedo por conta do trabalho, 10 horas tinha que estar já banhado e pronto para o repouso. Então aquela vida frenética, eu que sempre gostei de esportes, engordei, É porque vocês não percebem, porque o blazer disfarça. O blazer é para disfarçar a barriga, vocês não descobriram, mas o segredo é esse. Notícia boa da Corrigenda, Perdi 6 quilos lá no hospital. Veja que o negócio estava feio, eu já estou cheinho aqui, Estava 6 quilos a mais. Então, engordando, estressado. Eu dou seminário sobre ansiedade, sobre estresse, sobre síndrome do pânico. Síndrome do pânico não tem, não é? Mas estresse, ansiedade. E eu digo até no seminário, pelo menos eu tenho essa consciência. Eu digo, olha, pessoal, eu sou um ansioso crônico. Então, às vezes, a gente exagera. A gente tem que fazer o trabalho no bem, mas com alegria. Quem sabe qual era a maior característica de Chico Xavier? Quem sabe aqui? Estou falando com aqueles que não dormiram ainda. Qual era a maior característica de Chico? O pessoal da TVC, que a gente saúda, o pessoal da Web Rádio, Web TV Comunhão, que vocês podem acompanhar as palestras da Comunhão também pela internet, e TVC pelo Canal 11, a TV do Conselho Espírita Internacional, eles não podem responder, ou pelo menos eu não posso ouvi-los agora. Mas vocês podem. Qual era a maior característica de Chico Xavier? A maioria das pessoas responde que é humildade. É uma resposta correta também. Mas os biógrafos que conviveram com Chico dizem que a maior característica de Chico era a alegria. A alegria de viver. Então, Chico fazia todo aquele trabalho imenso, gigantesco, sorrindo. Então, se a gente está fazendo o trabalho, mas completamente estressado, ansioso, sem conseguir dormir direito, prejudicando a família, prejudicando a saúde, prejudicando o trabalho, prejudicando a educação dos filhos, prejudicando uma série, a atenção aos amigos. Jesus dava atenção aos seus amigos. Ia visitar Lázaro, Maria, Marta. Mas a gente está tão sem tempo, Porque estamos lá, no computador, na televisão, na TV a cabo, TV por assinatura, no Facebook, lá o tempo todo, Está mandando mensagem. Nada contra, mas será que não estamos esquecendo do essencial? Então, se o nosso trabalho está estressante, quando a gente recorda que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo como modelo e como guia, e Jesus nunca estava estressado, estava sempre tranquilo, tinha apenas 3 anos para trazer a mensagem mais extraordinária que o mundo já conheceu. Cercado de 12 homens atrapalhadinhos, ele estava sempre tranquilo. Andava a pé, não andava de cavalo, de camelo, de carruagens, não. Ele andava a pé, tranquilo, lançando a semente que ele saberia que iria germinar depois, talvez de muitos séculos, muitos milênios, despertando cada um de nós no devido tempo. Então ele dizia, vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, recebei o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis repouso para as vossas almas. Então o jugo, a regra, a lei de Jesus é suave, porque é a lei do amor.
da esperança, da paz, da alegria. E o fardo é leve. Se o fardo estiver muito pesado, pessoal, tem alguma coisa errada. A gente está se atrapalhando. A gente talvez esteja sendo vítima do nosso orgulho, do que leva-nos ao perfeccionismo. E a gente quer virar anjo antes da hora, quando deveríamos ter a consciência que somos humanos. E Jesus vem nos dizer: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. E eu vos digo em verdade que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Nos convidando a essa espontaneidade, essa simplicidade. Enquanto que a gente está, não é, tão preocupado, tão estressado, por causa do perfeccionismo. Então é também um infortúnio oculto, é um problema que não aparece, a gente não percebe muito. Mas a gente vai tomando consciência de que precisamos mudar. E aí eu tirei uma licença capacitação no trabalho. Foram 3 meses quase, quando nós, não é, resolvemos fazer um curso no serviço público. A gente tem a cada 5 anos o direito de tirar uma licença para fazer um curso em diversas áreas. E eu prometi à minha esposa, eu disse: Fernanda, pode deixar que agora eu vou colocar tudo em dia. Eu vou voltar a fazer atividade física, vou organizar minha bagunça. Tem uma bagunça imensa lá nas minhas tranqueiras, mas é uma bagunça organizada, eu sei onde estão as coisas, né? E vou diminuir o ritmo, vou deixar essa associação lá do trabalho, vou ficar só com o trabalho, né? Vou desmamando, né, aos poucos. O pessoal pergunta: não, estou de licença, está de licença e tal, aquela coisa, não é? E vou mudar. Quando chegou na última semana da licença internação, como eu não tinha feito nada do que eu tinha prometido, aí os espíritos me deram uma licença incapacitação, uma licença internação, para ver se eu mudava. Porque quando o cabra é teimoso, o remédio, né, o puxão de orelha tem que ser mais forte. E aí tive a bênção, a oportunidade desse aprendizado, que foi muito rico, muito maravilhoso. E eu tinha certeza que eu não ia desencarnar. Porque para desencarnar jovem, pessoal, tem que ter merecimento. Eu não tenho esse merecimento, não. Eu sabia que eu não. Tinha muito trabalho a fazer, muita coisa para corrigir ainda aqui. Não ia ter essa facilidade, não é? Então a gente vai compreendendo. Quando a gente vai cada vez mais percebendo isso, vamos lembrar também que Jesus chamava-nos a atenção, além na questão do amor, não é? Da lei maior de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar ao próximo e de amar a si mesmo. Olha aí a importância do alto amor, que a gente esquece. A gente está tão preocupado com isso, com aquilo outro, com tantos afazeres, como Marta, não é? A gente está muito mais para Marta do que para Maria. Jesus chega em Betânia e quando se dirige à casa de Lázaro, as suas 2 irmãs vêm até ele e Maria começa a conversar com Jesus. E está lá se deleitando com os ensinos do mestre. E Marta, ao contrário, arrumando a casa, varrendo, sei lá, não é? Preparando a comida. E ela diz: Senhor, pede a Maria que venha para cá para me ajudar. E Jesus diz: Marta, Marta, por que te inquietas por estas coisas? Maria escolheu a melhor parte, a qual jamais lhe será tirada. Vamos analisar. Não é que precise arrumar a casa, nem fazer a comida. Não precisa, Jesus estava com fome, ele queria comer. Mas não era para se inquietar por estas coisas, o que é muito diferente. Então é para fazer o trabalho, é para fazer as nossas obrigações, mas sem se inquietar. E saber que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque tudo mais nos será acrescentado, como ele nos falou. E às vezes a gente sabe disso e não cumpre, não observa. Porque ele também nos falou: o reino de Deus está dentro de vós. Os espíritos dizem a Allan Kardec que aqui na Terra, que ainda é um mundo de expiação e provas, a felicidade que podemos experimentar é a consciência tranquila e a fé no futuro.
Será que nós estamos todos com a consciência tranquila? Eu não estou. Tem um monte de pendência lá para fazer lá em casa. A agenda lotada de coisas para resolver. Porque a gente não sabe dizer não. Às vezes é sentimento de culpa, muitas vezes de outras vidas, não é? E a gente não sabe dizer não, esquece que Jesus já nos falou, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. E a gente quer agradar todo mundo, porque a gente não se ama, não é? A gente tem sentimento de culpa e a gente quer receber os aplausos, o carinho de todas as pessoas. Ninguém pode ficar com raiva da gente, não é? Que a gente já fica morrendo. Por que ninguém pode ficar com raiva da gente? Jesus teve tantos inimigos, ele estava lá tranquilo, não é? Mas a gente quer ser melhor do que Jesus. E às vezes a gente exagera. A gente não impõe limites também. Veja que Jesus tinha limites. Quando a mulher cirofenícia vem até ele e diz: Senhor, minha filha está enferma, por favor, cura minha filha. Jesus lhe diz: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ele tinha uma missão, tinha um limite. Ele veio para trazer uma mensagem para o povo hebreu. Quem ia pregar para os gentios, para os romanos, para os pagãos, era Paulo, eram outros. Não era a missão de Jesus. Ele tinha, naquela época, esta missão. Em 3 anos, trazer uma mensagem para as ovelhas desgarradas de Israel. Ele tinha limites. Porque a revelação é progressiva, não? Muita luz pode ofuscar. Ele não podia trazer toda a revelação naquele tempo. Primeiro vem, né, as revelações de Moisés, de muitos outros. Depois o próprio Cristo. E agora nós temos essa terceira revelação, que é tanta informação, é tão maravilhosa que às vezes a gente se deslumbra, a gente se ofusca diante de tanta luz. E quer adiantar, esquecendo que a natureza não dá saltos. Então ele tinha limites, tinha metas. Ele só vim para o povo hebreu. Não vou ajudar você não, porque você não é da tribo de Israel. Não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas ela diz: Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ele se compadece e diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu crês. Então a gente vai percebendo que ele tinha limites, mas a gente não tem limite. Ah, Nazareno, mas eu vi lá na questão 642 de O Livro dos Espíritos, o pessoal tem cadeiras aqui na frente, vagas, tá? Quem estiver de pé, precisar, tem mais aqui no meio e aqui na frente. Quando a gente lê a questão 642, ela é muito importante. Allan Kardec pergunta se bastará ao homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura. E o que é que os Espíritos respondem? Basta a gente não fazer o mal, vem aqui para a comunhão, não é? Tomar um passe, fazer nossas preces, basta não fazer o mal, está tudo bem? Não. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que praticar, mas também pelo mal que surge da sua omissão no bem. Se a gente podia ajudar e se omitiu, não fez nada, nós seremos corresponsáveis por aquilo. Se tinha um amigo, um parente lá, não é, vitimado pela depressão, que ela se manifesta muitas vezes através do alcoolismo, porque quase todos os tipos de dependência química, uma pesquisa demonstrou que 70% dos dependentes químicos sofrem de uma comorbidade, ou seja, que tem uma doença ao lado dessa outra doença chamada dependência. Que muitos têm depressão, outros têm um transtorno afetivo bipolar, outros têm transtorno de ansiedade generalizada, outros têm transtorno de obsessivo compulsivo, outros têm conflitos na área sexual, outros têm um complexo de timidez muito grande, enfim, sentimento de culpa, muitos problemas que, na verdade, a droga veio apenas revelar. A droga é como se fosse um revelador. E a gente não ajuda, não vou ajudar porque ele vai pegar o dinheiro para beber. Muitas vezes vai ser para beber mesmo. E quem disse que o dependente não precisa também da bebida, da droga? É um desespero para eles. Não é porque eles querem tão somente, não. Começam muitas vezes com as farras, sim,
mas é uma prisão. A dependência, meus amigos, é uma prisão muito difícil das pessoas superarem. E a gente negar ajuda, o auxílio, então que a gente leve, faça uma visita, leve comida, leve uma cesta básica, ajude a pagar o aluguel, a não cortarem a luz, levar um livro espírita. Eu só estou aqui com os senhores porque um dia me deram um livrinho chamado Nós e o Mundo Espiritual. É um livrinho pequenininho, livro de bolso, 170 páginas, pequenininho, de uma autora finlandesa, da Finlândia, Sara Nosiainen. Mas é claro, ela mora onde? Em Fortaleza. E é um livrinho bem básico de o que é o Espiritismo, mostrando com uma linguagem acessível, fácil. Eu li numa noite. E no dia seguinte eu pedi para essa pessoa que tinha me feito essa grande caridade: você tem o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo? E essa pessoa me presenteou com esses 2 tesouros. Que a mãe de Chico Xavier, quando vem trazer aquela primeira psicografia, agora no centro espírita, o casal Perácio, não é? Atendendo a irmã de Chico, que estava com uma grave obsessão, quando Chico senta à mesa e vai experimentar então a psicografia, ele vai dizer que as paredes da casa como que desapareceram, e o céu estrelado agora se movimentava, e aqueles espíritos nobres que ele chamava de os irmãos do arco-íris estavam lá aparecendo, sorrindo, felizes porque ele ali se encontrava. Ele então vai psicografar uma primeira mensagem, 17 páginas, que se acredita ser de sua mãe biológica, Maria João de Deus. E ao final da reunião ela vai dizer: meu filho, estes 2 livros, que era o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, trarão a luz e o caminho de que você necessita. E a partir dali, com contato da doutrina consoladora, Chico Xavier vai poder compreender muito melhor e ser muito mais feliz. Então, quando a gente vai falar de Espiritismo, ele tem um subtítulo que é ser o Consolador prometido. O Espiritismo não é o condenador, não é o cobrador, não, é o libertador de consciências, é o esclarecedor. É aquele farol que vem nos ajudar a iluminar o caminho traçado por Jesus. E se a gente quer divulgar o Espiritismo da maneira mais adequada, a gente tem que mostrar como o Espiritismo está fazendo bem para as nossas vidas também. Como a gente tem alegria de viver para ajudar os irmãos, que compreendemos as necessidades de cada um, que já não sofremos pelos outros, mas que compreendemos que tudo passa e que estamos aqui como sendo instrumentos também da divindade. Todos queremos ser felizes. Então vamos mostrar aos nossos irmãos como o Espiritismo nos faz pessoas felizes. Porque Allan Kardec pergunta, em O Livro dos Espíritos, se ao homem é lícito procurar o seu bem-estar. E os Espíritos respondem, não é? Merece censura o homem procurar o seu bem-estar? Resposta: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa dos outros. E não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Como assim, Nazareno? Não entendi. Essa primeira parte, tudo bem, mas o final não. Pessoal, o que que cearense gosta? Rapadura, farinha, caranguejo, castanha de caju, não é? Carne de sol. E o mais importante, a rede, não é? A rede. Ora, se deixar o cearense lá, deitado na rede, só comendo farinha, rapadura, castanha de caju, água de coco, não é? Ele vai crescer espiritualmente? O que é que vai crescer? A barriga, né? E a preguiça. E ainda vai, talvez, se candidatar
há uma licença incapacitação, não é? Então vejam que a gente pode e deve procurar o nosso bem-estar, mas só não deve exagerar. O abuso, vamos lembrar, é o alto amor, mas quem se ama não é a pessoa que não esquece, não lembra dos outros, não. Aquela pessoa ali é o egoísta, é o egocentrista. A pessoa que se ama, ela se cuida, ela se quer bem, ela realiza os seus sonhos, os seus ideais, mas ela também não esquece dos seus semelhantes, ela ama também os seus irmãos. E isso que a gente deve buscar. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vejam que outra passagem interessante. A mensagem tem o título O Homem no Mundo. E o que é que os Espíritos dizem para a gente? Sede alegres, sejam alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então o Espiritismo nos convida para a alegria, para sermos como os homens daqui da terra, não precisa pousar de santo, como Jesus chamava a atenção. O que ele mais chamava a atenção dos fariseus e doutores da lei? A hipocrisia, não é? Chamava de hipócritas. A hipocrisia é a gente fingir algo que a gente não é ainda. E ainda ficavam julgando, condenando os outros, não é? Dizendo que eram impuros, criticando os romanos, as prostitutas, os coladores de impostos, não? Os publicanos. Então Jesus vai dizer, e a gente deve estudar também o Novo Testamento, vocês sabem disso, e agora temos uma tradução muito bela, muito importante, literária, não é uma tradução espírita, de Haroldo Dutra Dias, publicada recentemente pela Federação Espírita Brasileira, após ela já ter sido publicada pelo Conselho Espírita Internacional. O Novo Testamento, direto do grego. E a gente vai ver que Jesus, tem um momento que ele vai dizer, os fariseus e doutores da lei sentam no trono de Moisés. Por isso vocês devem obedecê-los. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles próprios não levantam um dedo sequer. Os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles próprios não entram sequer. Mostrando como eles impunham um padrão de conduta inacessível às pessoas e elas ficavam com sentimento de culpa, sofrendo, infelizes. Então, a nossa proposta é de simplicidade, de espontaneidade, de naturalidade, de reconhecermos ainda as nossas imperfeições, porque diz Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então o espírita tem más inclinações, tem defeito sim, pessoal, não é anjo antes do tempo não. Agora a gente pode, deve falar do bem? Pode, devemos, como prescreve Leon Denis, este outro grande apóstolo do Espiritismo. Meus amigos, há muita coisa que nós gostaríamos de falar, mas o tempo não nos permite. Convido vocês a continuarem acompanhando a programação da TV do Conselho Espírita Internacional, a Web Rádio, Web TV, a consultar os bons livros espíritas que vocês encontram aqui na livraria dessa casa, a participar dos trabalhos sociais, se engajar então nessas atividades. E para nós encerrarmos, nós gostaríamos de colocar um vídeo de uma pessoa muito querida, certamente de todos nós. Foi colocado no primeiro encontro de Medicina e Espiritualidade, pediu ao pessoal da técnica para colocar o som, tá? Em Washington, nos Estados Unidos, a legenda em inglês, tá? Vocês me perdoem, não tenho ela aí. Aqui. E vai falar de um homem chamado amor, chamado alegria. Chico Xavier, 92 anos dedicados aos seus semelhantes.
sermos mais felizes. 465 livros publicados. A mão que corre velozmente. E os Espíritos nobres falando-nos de Jesus novamente. Restaurando o cristianismo em toda a sua beleza e em toda a sua pureza. Chico nos convida a trabalhar com amor e com alegria com Jesus. E vai nos trazer a prece do servidor do Espírito Emmanuel.